Ora, portanto, vamos aqui ao Weekly Outlook desta semana. Eu sei que hoje ainda é terça, normalmente o vídeo sai na sexta-feira. No entanto, para o assunto que eu vou trazer-vos aqui hoje, eu vou fazer o episódio já gravado. Vai sair primeiramente no VIP, no grupo VIP, como é óbvio, na comunidade privada, e depois sairá na sexta-feira para toda a gente publicamente, ok? Portanto, também, se vocês quiserem ter acesso antecipado, podem entrar pelo canal e pela comunidade e têm acesso antecipado a isso e a muito mais, não só a notícias, como a vídeos premium, ou seja, daquilo que eu estou a comprar e a vender atualmente no meu portfólio, de como é que têm toda a minha ajuda e o suporte, claro, como se vocês tiverem dúvidas também que para eu vos ajudar. Têm acesso a conteúdos de Forex, ou seja, conteúdos de trading, que é assim que se faz dinheiro também. Há ações, têm acesso a todos os vídeos premium de macroeconomia e geopolítica também que tem no grupo. Têm acesso também a cripto e a material educacional, ou seja, a PDFs que vocês podem usar para estudar e ainda aos off-charts. Ok, portanto, para esta semana, já agora antes que eu me esqueça, peço a todos se gostam deste vídeo que subscrevam o canal, deixem um gosto, ok? Ou um comentário, dizer se foi bom, se foi mau, se não gostarem do vídeo, metam que não gosto, também para eu saber que tenho que melhorar algumas coisas. É normal, o canal está a começar, portanto também não tem muitas visualizações e conto com vocês também para se gostarem ou souberem de alguém que goste deste tipo de conteúdo para partilharem com eles, ok? Portanto, esta semana eu partilhei, como todas as semanas, segunda-feira partilho sempre um resumo daquilo que foi a semana anterior, com algumas coisas mais em geral. O SP500 bateu pela primeira vez 7.800 pontos e se nós olharmos aqui para o SP500, nós vimos que o SP500 está praticamente em máximos. Aliás, tem sido máximos atrás de máximos. Deixem-me só aqui. Exatamente, ou seja, vocês podem ver que isto é máximos atrás de máximos, praticamente ele nem corrige, é aqui correções muito pontuais e isso é uma subida atrás da outra, ok? Portanto, só aqui estamos a ver uma subida de 6%, o que é bastante no índice como este, do SP500 em praticamente uma semana, portanto isto é um gráfico diário. Portanto, eu estou à espera que isto um dia corrija com força. E eu estou a contar com isso mais para o fim do mês, que começa a corrigir no fim deste mês, não sei se vou estar certo ou não. E dito isto, este vídeo acaba por ser um bocadinho para vocês perceberem o porquê que eu acho que isso vai acontecer e entendermos também aquilo que tem acontecido desde o início do ano e de que forma é que vocês podem proteger o vosso capital, porque e eu acho mesmo importante que vocês protejam o vosso capital, porque a primeira regra deste mercado é não perder dinheiro, ok? E é por isso que eu, não é para me gabar, mas acho que faço um bom trabalho no que diz respeito à partilha de compras de ações, etc. Temos tido boas rentabilidades, já mostrei isso publicamente, continuo a mostrar isso publicamente. Tenho tudo aquilo que eu compro publicamente aqui no grupo, portanto, eu acho que já ajudei algumas pessoas a fazerem dinheiro. Aliás, eu não acho, eu tenho mensagens a dizer isso mesmo e, portanto, a minha ideia também acaba por ser ajudar um bocadinho as pessoas. Claro que isto me rouba muito tempo e por isso é que a comunidade privada é paga, mas também tem outra informação que a comunidade pública não tem. Portanto, o SP500 bateu praticamente os 7.800 pontos e depois da economia lembrou-se porque aqui isso é estranho, ok? Portanto, aqui na quinta-feira a Wall Street celebrou em festa porque, dado o PPI de julho mostrar os preços do retalho, digamos assim, mais altos do que há um ano, mais doloroso do que qualquer um gostaria, mas claramente melhor do que os 5,5 de junho e ligeiramente abaixo do esperado. Isto fez com que o mercado disse, ok, então o Fed não vai subir as taxas de juro e isso fez aumentar um bocadinho os ânimos, ok? No que diz respeito aqui, há uma curiosidade, eu não estava à espera e fiquei surpreendido com a quantidade de Ferraris elétricos que foi vendido. Na altura também fiz um vídeo em que falei sobre isso, em que lá está. Nós olhamos e dizemos que é feio, mas nós não temos Ferrari. Quem tem Ferraris nem sequer está a olhar para isso, tipo, acaba por comprar estes modelos para terem acesso a outros modelos mais caros, ok? Acaba por ser muito aquilo que também acontece no mercado de relógios, ok? Aqui falando muito rapidamente de notícias, o chefe da ONU pede aos Estados Unidos e ao Irão que retomem as negociações, o Donald Trump continua com as provocações habituais. Peter Schiff, que é uma pessoa completamente anti-cripto, diz que Bitcoin devia estar a morrer, basicamente. Se nós olharmos para o preço de Bitcoin, eu fiz um vídeo
de Bitcoin em que eu digo qual é que acho que é o fundo, ok? Portanto, atualmente estamos a ver o fundo, estamos a ver o preço a 64 mil dólares. Se nós olharmos aqui no canal, e eu fiz-vos um vídeo mais detalhado sobre Bitcoin, se vocês tiverem interesse, o vídeo é o seguinte, deixem-me aqui... Caramba, será que fiz o vídeo privado e agora não me recordo? Não, está aqui. Portanto, Bitcoin. Qual será o fundo do Bitcoin? O fundo do poço. Ok? Portanto, se vocês tiverem interesse, vejam. O vídeo está público. Seguindo aqui com as notícias, a Nasdaq vai lançar oficialmente, tem esta notícia repetida, as negociações 24 horas, ou seja, vai primeiro testar das 21 às 4 e depois será 24 horas por dia. Isto aqui acaba por trazer mais liquidez ao mercado, mas também acaba por acabar, ou seja, acaba por terminar com aqueles gaps que nós vemos aqui nos gráficos. Eu posso-vos mostrar aqui no gráfico, por exemplo, do SP500, tinha um ali que eu vi há bocadinho quando vos mostrei. Portanto, se vocês olharem aqui, vocês veem aqui um gap que é estas zonas aqui. Isto depois é mais técnica, não vou estar agora a explicar, mas é estas zonas aqui que vocês veem. Eu vou tentar aumentar isto melhor. Portanto, vocês veem que aqui esta barra começa e não toca quase nesta, ok? Como vocês veem aqui, estas barras estão coladinhas. Aqui de um dia para o outro há este pequeno gap. Eu vou tentar circular isto melhor. Portanto, aqui assim, isto é chamado aqueles gaps e, portanto, isso vai deixar de haver porque isto acontece quando há liquidez, quando o mercado inicia já com muita liquidez em cima ou em baixo, depois depende dos gaps. E, portanto, isso vai deixar de acontecer. Portanto, para quem usa essa estratégia, vai acabar por ter que mudar de estratégia. Os rendimentos dos títulos americanos a 30 anos atingem o nível mais alto em mais de 19 anos. E isto aqui é que é preocupante. E é isso que eu vou falar também um bocadinho neste vídeo. Se nós olharmos aqui para os bonds a 30 anos, para amor de Deus. Aqui nos bonds a 30 anos, ok, aqui está. Está no nível mais alto de sempre. Caramba. Está no nível mais alto de sempre, portanto, nos 5,33%. Ok, isto é bastante. Imaginem o que é vocês receberem 5,33% durante 30 anos. Isto é melhor do que isto. Não há melhor depósito a prazo do que isto. Portanto, ou seja, isto não tem capital garantido porque não é considerado capital garantido porque os Estados Unidos podem falir, o governo pode falir. Agora, mas vos garanto que se o governo norte-americano falir, a vossa preocupação não vai ser o deste dinheiro, vai ser outra. Vamos ter uma guerra muito maior. Portanto, isso não pode acontecer. Eu espero que não aconteça, pelo menos. Mas pronto. Aqui, o Banco Central Europeu disse que havia a possibilidade do stock market corrigir desta bolha de IA. Eu não acho que o problema não é agora é quando é que isso vai acontecer, não é? Mas pronto. Aqui eu trouxe uma curiosidade e pronto, basicamente isto. Passando para o tema do vídeo, então, que é o ouro, a prata e a nova crise de dívida. Porque é que os metais preciosos deixaram de seguir as regras antigas e o que isso revela sobre a saúde fiscal dos governos? Se vocês gostam deste tipo de vídeo, deixem-me ficar a saber nos comentários. E os últimos 3 vídeos eu tenho feito com estas apresentações para também não ficar muito massivo para vocês, porque eu acho que fica melhor do que eu estar aqui a falar. Se nós olharmos para o ouro desde o início do ano, ele teve uma correção de 29%, a prata de 55%, e isso pode acontecer porque, vamos olhar só aqui para o ouro muito rápido. Portanto, vocês veem aqui desde o início do ano de 2026, acho que, caramba, tinha ali uma trade e ele não me está a deixar. Portanto, aqui já estou em janeiro. Desde os seus máximos ele corrigiu até ao preço atual 21 e até aos mais picos 29%. Agora já está a subir outra vez e desde estes mínimos já subiu 11%. Agora, voltando aqui ao tema. Portanto, a regra antiga era, depois dos máximos históricos no início do ano, a ouro e a prata corrigiram com força, mas o padrão que se seguiu surpreendeu o mercado. Porquê? A regra antiga era que os juros de longo prazo, em alta, o ouro e a prata caíram, que foi o que nós vimos no início do ano. Okay? Porquê? Porque os metais eram vistos como alérgicos a juros reais mais altos que não pagam dividendos. Onde é que isto quer dizer? E eu já expliquei isto várias vezes, mas eu vou tentar explicar novamente. Uma barra de ouro é uma barra de ouro hoje, amanhã e depois. E é por isso que eu não tenho ouro. Porquê? Porque não paga dividendos, não paga juros. Ok?
O que é que isto quer dizer? Eu prefiro ter uma empresa que normalmente está a produzir um produto ou um serviço ou alguma coisa que de facto tem valor para a sociedade e que a empresa em si também se vai valorizar se tiver um bom produto ou um bom serviço, e ainda recebo juros em forma de dividendos dessa empresa. Há também as obrigações do governo, os T-bonds, ou seja, as dívidas dos governos, em que vocês podem comprar e recebem os juros dessa dívida, como nós vimos agora, por exemplo, aquelas a 30 anos, ultrapassaram agora os 5,3%, ou seja, imaginem, durante 30 anos vocês recebem essa taxa fixa, ok? Mesmo que a taxa mude depois, daqui a um ano ou dois, os juros baixem, vocês recebem sempre aquela taxa, ok? Portanto, e esta correlação existia desde o início do ano até há um mês ou dois atrás, ok? Portanto, cada vez que os juros aumentavam, os metais desciam por aí abaixo, ok? Só que isso agora mudou. E porquê que isso agora é um motivo para nós estarmos a prestar atenção? Como vocês viram agora, mesmo assim, o ouro e a prata voltaram a valorizar-se com força nas últimas semanas, mesmo que depois desta valorização da obrigação americana de 30 anos. Okay? A conclusão é que a correlação antiga deixou de funcionar e outros fatores estão agora a dominar. Okay? Portanto, temos um déficit nominal dos Estados Unidos num único mês de 432 mil milhões de dólares. Temos as taxas dos leilões nas obrigações de 30 anos em máximos em mais de 20 anos. A subida dos juros longos não é só um tema monetário, é cada vez mais um problema de sustentabilidade fiscal no governo dos Estados Unidos, do Japão, da Europa e de outros. Ou seja, se vocês olharem para a Europa, dentro da Europa vocês veem vários países com dívidas. Portugal até está mais ou menos bem nesse sentido, mas já não é o número 1 como foi há uns meses atrás. Vocês veem que a Alemanha está com uma dívida enorme, a França está com uma dívida enorme, a Espanha está com uma dívida enorme, ok? Portanto, isso tudo vai ter custos, ok? O custo anual só com os juros da dívida americana chega pela primeira vez na história a 1 bilhão, ou 1 trilhão em dólares. Portanto, isto é muito, isto está a ficar insustentável e da receita fiscal dos Estados Unidos gasta exclusivamente 20% a pagar juros. E isto aqui começa a ser insustentável, ok? Portanto, vai ter que haver aqui um swap. Eu não acredito que os Estados Unidos vão deixar de ser líderes no mercado. Eu não acredito nisso, pelo menos nos próximos 20 anos. Ok? Agora, eu acho que há aqui oportunidades nos mercados emergentes, concordo com vocês. Mercados emergentes, para quem não sabe, é países como Japão, Brasil, Índia, Cazaquistão. Essas bolsas têm estado a subir forte, ok? Se prestarem atenção, os ETFs do Brasil, eu não quero estar enganado, mas penso que este ano já subiram 11%. Posso estar enganado, mas não tenho o dado presente aqui na minha cabeça. Mas estão positivos. Onde eu quero chegar com isto é o seguinte: este problema vai ter que ser resolvido. E eu acho que vai ser através das stablecoins, como eu já falei isto várias vezes, ok? Já falei desta teoria várias vezes, mas vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Portanto, a desconexão entre os juros e o dólar. Historicamente, os juros mais altos atraíam capital e valorizavam o dólar. Isso também parece estar a mudar. Ok? Portanto, o dólar, que sempre foi uma reserva mundial, e muita gente ainda no que diz respeito à emergência recorre a dólar, em alturas de pânico recorre ao dólar ou ao franco suíço. Isso agora está a mudar. A obrigação de 30 anos continua em tendência de subida, refletindo o prémio de risco exigido pelos investidores para financiar déficits cada vez maiores, e o dólar, por sua vez, em vez de se valorizar, o índice do dólar tem marcado mínimos locais, um padrão já visto em períodos de maior tensão sobre a dívida do Tesouro Americano. Ok? Isto ao mesmo tempo é incomum, ok? E é este o pano de fundo em que o ouro e a prata voltam a brilhar. É por isso que nós estamos a ver agora o ouro já subiu 11% e a prata também já subiu um bocadinho. Onde é que eu quero chegar com isto? Deixem-me só mostrar-vos aqui o índice do dólar. Portanto, o índice do dólar, que não era o DIX. Vocês podem dizer, João, mas isto ainda está aqui perto dos 100 pontos. Sim, mas se nós olharmos para uma tendência de semanal, nós vemos aqui que o índice já esteve muito mais alto, ok? Portanto, ainda está sensivelmente a descer. Deixa-me pôr isto aqui num mês só, exatamente. Portanto, nós vemos que ainda há aqui uma tendência de descida, ok? Apesar que agora no curto prazo tem havido sim uma subida, ok? Mas no longo prazo ainda está numa descida, ok? Atenção, eu sempre disse e acho positivo que o dólar seja fraco,
Mas se o dólar estiver a ser usado não para como reserva de emergência, ou seja, e estarem a usar dólares para entrar no mercado de ações, de cripto, etc. E nesse aspecto, se o dólar estiver baixo, é ótimo, ok? Porque isso normalmente traz bull markets. Agora, no parâmetro que está a acontecer, no âmbito que está a acontecer, eu não sei se isso é assim tão positivo, ok? O impacto geopolítico é os conflitos no Médio Oriente, que estão a exercer uma pressão dupla sobre a economia americana e sobre a inflação global, ok? Porque tudo aquilo que acontece na América acaba por trazer ou arrastar para o resto do mundo. Eu já vos disse, quando a América espirra, a Europa apanha uma gripe autêntica, uma pneumonia, porque a economia começa ali. Portanto, ninguém está à espera de um governo com quase 40 trilhões de dívida, como é os Estados Unidos da América, que vá à falência, não é? Portanto, estamos completamente perdidos. E basta ver isso se vocês, para aquela malta que gosta, que é contra a América e não sei o que, eu já vos disse que eu não tenho lados, eu não sou nem direita nem esquerda, nem pró-maga, nem democrata, nem nada. Eu sou do lado para onde vai o dinheiro, ok? Portanto, quando for o dinheiro eu vou. É para aí que me interessa, estamos aqui para fazer dinheiro, não é para mais nada. Agora é assim, vocês podem ver isso em 2008, na crise de 2008, como ficou o resto do mundo. E a América recuperou-se muito mais rápido que a Europa, certo? Vocês veem também que está a haver um grande investimento em inteligência artificial e vocês estão a ver empresas, por exemplo, como a Google, com o CAPEX pela primeira vez negativo, ok? Porque está a haver muito investimento e os investidores têm medo desse tipo de investimento porque não sabem o que vai resultar dali, se vai de facto esse investimento transformar-se em resultados reais, ou seja, se vai ter retorno esse investimento, e está a haver uma certa dúvida e um certo medo. No entanto, se isso de facto se transformar em resultados reais, eu vos garanto que a América vai continuar líder nos próximos 20, 30 anos. Fácil, fácil, porque as empresas têm tanto capital, tanto market cap, que eles vão se manter à frente anos, porque o resto não vai conseguir investir. Não vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro suficiente para investirem da mesma maneira. Portanto, ou uma empresa que oferece algo muito diferente e que não é facilmente replicável, ou então a América vai continuar a dominar. Okay? Portanto, esta guerra com o Irão traz custos militares acrescidos, o envolvimento em conflitos aumenta a despesa pública dos Estados Unidos, agravando ainda mais o déficit orçamental que já é elevado. Por outro lado, temos a pressão também sobre o petróleo, que é a tensão geopolítica sustenta o preço do petróleo, mantendo a inflação alta e dificultando cortes rápidos nas taxas de juros pelos bancos centrais. E vocês, se repararem aqui no petróleo, o S-Oil, o petróleo americano, aqui está nos 84, se vocês repararem, sempre que ele chega a certos valores, o Trump manda um Twitter e aquilo baixa. Portanto, façam atenção a isso. E não é muito difícil nós acompanharmos o petróleo, ou seja, fazerem dinheiro trades com o petróleo, ok? Agora, deixa-me só ver aqui mais uma coisa. Ok. Avançando um bocadinho. Portanto, como é que vamos proteger o nosso capital? 3 formas de posicionar a carteira perante um cenário de juros longos e elevados e pressão fiscal persistente. Rendimento fixo de curto prazo, ou seja, títulos com maturidade curtas, de 3 a 6 meses, preservam capital, embora o retorno real após os impostos e a inflação seja muito reduzido. Esta aqui para mim é para descartar. Okay? Temos ainda os metais e ativos tangíveis, que é uma alocação em ouro e prata, funciona como uma proteção contra a desvalorização das moedas fiduciárias em crises fiscais. E temos as ações de mineradoras, ou seja, as empresas que extraem ouro e prata e beneficiam de preços mais altos, gerando fluxos de caixa elevados e margens sólidas. Ainda para mim temos, de uma forma mais arriscada, sim, mas temos as empresas de dividendos, okay, e as obrigações dos governos. As obrigações dos governos, acho que toda a gente sabe, vocês, para quem vive em Portugal, têm os certificados de aforro, mas para quem gosta um bocadinho mais de risco, como eu, que tem as ações de dividendos, se vocês repararem, mesmo durante as crises, excluindo as pandemias e a Segunda Guerra Mundial, as empresas de dividendos raramente cortam os dividendos. Pode acontecer uma outra empresa a cortar, atenção, sim, pode, mas normalmente elas não caem tanto porque são empresas mais defensivas. Porquê? Porque as pessoas continuam a ir ao supermercado fazer as compras, ou seja, e quando falamos deste tipo de empresas, falamos de empresas como a Colgate, como a Procter & Gamble, que são empresas que têm o nosso detergente da roupa,
tem o shampoo, etc. Nós vamos continuar a tomar banho, vamos continuar a limpar aquela parte de trás, vamos continuar a fazer as nossas compras do dia a dia, desodorizante, etc. Mesmo que haja uma crise, mesmo que haja uma guerra, e basta ver isso na pandemia, caramba, acabou o rolo de papel, parece que o pessoal que estava dentro de casa só passava o tempo na casa de banho. Portanto, isto para dizer que esse tipo de empresas vai continuar a gerar caixa, vai continuar a gerar rendimento, vai continuar a ter lucros, podem ser mais baixos ou mais altos. Normalmente o pessoal continua a gastar dinheiro, portanto, e com a inflação continuam a ser mais altos, e normalmente essas empresas continuam a pagar dividendos, e há empresas no mercado que pagam dividendos há mais de 50 anos, como a Coca-Cola, como a Procter Gamble. Portanto, vocês podem procurar esse tipo de empresas, basta chegarem aqui, chegam ao Google e procuram empresas de Dividend King, ok? O que é? Se vocês, para quem não sabe, okay, são empresas que pagam dividendos há mais de 50 anos. Há pelo menos 50 anos, ok? Agora, empresas de Dividend King, exemplos. Portanto, tem aqui uma lista pequenininha, por exemplo, a Procter Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Pepsi, Colgate, McDonald's, ok? E eu ainda ontem fiz um vídeo, para quem não viu, que foi este aqui das novas posições de Bill Ackman, em que eu falei da McDonald's e falei da Burger King, ok? Portanto, se tiverem interesse vão lá ver, porque são ações que pagam dividendos atrativos. A McDonald's até está muito agora na moda, aqui o pessoal anda muito a falar disso, mas paga quanto? 2,80%, e se vocês forem ver a do Burger King, paga 3 e qualquer coisa, 3,37%, portanto muito mais atrativo, um preço também mais atrativo. Os últimos earnings foram bastante positivos, portanto aqui o earnings per share foi 3,38%, estamos a falar que isto foi no dia 3 de agosto, não? Exatamente, e a seguir tivemos esta subida já toda. Okay. Nós estamos muito perto de máximos, não? Deixa-me só confirmar. Exatamente, estamos muito perto de máximos. Até aos máximos tem aqui uma possível valorização de apenas 5%, e na McDonald's temos uma valorização daqui até aos máximos de 28%. Por isso é que o pessoal anda a falar muito nisto, porque acham aqui que há uma oportunidade aqui. Não vou dizer se está certo ou não, isso aí só dentro da comunidade privada é que eu faço esse tipo de comentários. Portanto, o que fica desta análise? A correlação clássica entre os juros longos e metais preciosos deixou de se verificar nas últimas semanas. Por trás da subida dos juros está um problema fiscal estrutural, que é os déficits elevados, um custo da dívida que já ultrapassa 1 bilhão por ano. A desconexão entre os juros em alta e um dólar mais fraco reforça a leitura de que o mercado está a precificar um risco fiscal, ou seja, pode ser uma correção mais acentuada como aquilo que eu estou à espera, e não só uma política monetária, ou seja, quando falamos de política monetária podemos ter aperto monetário, ou seja, mais, especialmente aqui na Europa, de certeza que vamos ter, que vai ser um aumento da taxa de juros. Portanto, quem está a pagar a casa, eu já disse isto em outubro do ano passado, para quem não se lembra, está lá um Twitter em que eu disse, para quem tem casa, por uma renda fixa, uma taxa fixa, mas pronto. Ficou o comentário. A tensão geopolítica no Médio Oriente amplifica tanto o déficit como a inflação, dificultando cortes de juros. Okay? Isto é apenas uma análise de mercado, não constitui qualquer aconselhamento financeiro, e os cenários macroeconómicos podem mudar muito rapidamente. Okay? Portanto, se vocês gostaram deste vídeo, deixem a vossa opinião. Mais uma vez, como proteger o capital, dando aqui um bocadinho para trás, tem todas estas opções, mais as que eu falei a seguir, portanto, as obrigações, que são bastante atrativas neste momento. As obrigações são, talvez, na minha opinião, a melhor coisa a fazer, portanto, mas neste caso seria com prazos de 2 a 5 anos, se vocês quiserem, ou 10, 30 eu já acho bastante, mas por exemplo, se vocês olharem para neste caso, por exemplo, para a França vocês não vão ter interesse, verem aqui em Portugal, deixem-me ver se eu consigo ver. Portanto, aqui a 5 anos do governo português está a 3,12, não compensa, a inflação vai-vos comer isso, vocês não vão ganhar dinheiro nenhum quando acabar de pagar os impostos. 3,59 também não. Portanto, o melhor se calhar é vocês entrarem numa corretora ou algo desse género e procurarem os 10 anos, por exemplo, do governo americano, está a 4,73%, o euro-dólar está a quanto? Qualquer coisa, 1,14 por aí, não? 1,15, ok, porreirinho.
Portanto, isto deve continuar a elevar-se. Vocês vão poder ganhar ainda dinheiro com isso. Bom, esta é a minha opinião. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um gosto, subscrevam. Se souberem alguém que gosta do vídeo, partilhem e vemo-nos no próximo vídeo.